Um clichê da psicanálise é um conceito que é bastante difundido socialmente, mas muito pouco esclarecido socialmente, que é o conceito de complexo de Édipo. É muito comum nos processos terapêuticos as pessoas desenvolverem esse discurso de é porque lá no período do Édipo reticências, como se esse período que a gente chama de complexo de Édipo ou período edipiano explicasse alguma coisa sobre a vida da pessoa, ou pior, justificasse alguma coisa sobre a vida da pessoa. O que eu acho interessante quando a gente começa a estudar as disciplinas psíquicas é justamente esse fato da gente usar o conhecimento para justificar o que faz e não necessariamente para transformar. Isso é muito interessante, inclusive na clínica, porque na clínica, nós pensamos os conceitos como modo de funcionamento que te possibilita uma ação diferente. No senso comum, eu observo que a gente utiliza os conceitos para justificar a não mudança das ações. Então, por que eu tenho relacionamentos complicados? Porque durante o complexo de Édipo aconteceu alguma coisa que faz com que eu seja assim. Aí, ao invés de eu procurar fazer alguma modificação, eu coloco a culpa no Édipo e deixo a culpa no Édipo. Me lembra aquela fala aqueles bichinhos amarelinhos, os Simpsons, que falava, o pai dos Simpsons, o Homer, ele falava assim: a culpa é minha e eu ponho em quem eu quiser. Eu sempre acho isso muito divertido e sempre utilizo isso em aula, porque isso, por incrível que pareça, é uma postura bastante madura. O reconhecimento de que a responsabilidade dos eventos da sua vida é sua e você pode fazer o que quiser com ela, inclusive colocar em outra pessoa, é absolutamente verdadeiro. Então, o que eu posso dizer sobre o complexo de Édipo? Eu poderia, na verdade, ficar falando 30 horas seguidas sobre o complexo de Édipo e não esgotaria o que eu sei, que é ínfimo diante do que ele pode ser, como leitura do comportamento humano, como leitura antropológica do ser humano, mas não vamos nos perder nisso. O que a gente precisa ter como referência do complexo de Édipo é que ele é um momento em que inaugura-se em mim a percepção do outro. A grande questão do Édipo é que neste momento do meu psiquismo eu consigo me dar conta de que existe um mundo para além de mim. Tem alguns autores que discordam a respeito da idade. O Freud usa como referência a idade de 3 anos de idade. Antes disso, a gente não tem percepção de que as pessoas têm uma individualidade. Elas estão lá para me servir. Eu realmente acredito que o mundo gira em torno de mim. Quando acontece esse momento que nós chamamos de complexo de Édipo, um despertar cognitivo aflora. Eu já falei em algum momento, e a psicanálise sempre prega isso, nós não nascemos prontos, nós passamos por desenvolvimento. O momento edipiano é marcante justamente porque ele é um dos ápices da nossa percepção consciencial. Existe o outro. Existe um outro para além de mim. Existe um outro que funciona independente de mim, independente dos meus desejos, independente de tudo que eu sou. Por causa disso, esse momento edipiano é tão marcante. É natural também, ou pelo menos é bastante comum, que a gente utilize o referencial do Édipo a partir do que a gente tem no senso comum como a tragédia do Sófocles, que aqui no Brasil virou uma novela, que eu não vou me lembrar o nome, mas tinha lá um personagem que se chamava Édipo, com uma personagem que se chamava Jocasta, que era a mãe do Édipo, e eles tinham um relacionamento amoroso. E aí a gente usa esse Édipo como justificativa para as nossas escolhas amorosas. Por que eu gosto desta pessoa que evidentemente não é boa para mim? Porque aconteceu alguma coisa no meu período edipiano que justifica isso.
Eu gosto que nós pensemos que, para além dos nossos eventos infantis, existem nossas escolhas atuais. É claro que as suas vivências são formadoras, elas dão base para aquilo que você é, elas estruturam o que você é como pessoa e as suas possibilidades de ação. Mas também é verdade que todo dia, a cada novo amanhecer, a cada novo pensamento, você tem uma possibilidade diferente de escolha e de ação. E que isso passa, por exemplo, por conseguir vencer um hábito, por conseguir abandonar um prazer parcial em nome de algum prazer que se apresente como maior, mas que exige esforço para ser alcançado. Eu gosto de pensar que, independente das suas vivências constitutivas, você tem a todo momento o seu cotidiano, as suas dinâmicas cotidianas, a sua capacidade de pensar a sua realidade e agir diferente nela. O passado ou as vivências constitutivas não são um aprisionamento, elas são um padrão. E é muito difícil, como vocês sabem, abandonar padrões. Até porque os padrões oferecem um referencial de prazer, de conforto, de conformidade mesmo, que me mantém seguro numa identidade, mesmo que ela seja sofrida. É muito confortável para o meu psiquismo uma ideia de eu contínuo, mesmo que a manutenção desse eu gere algum tipo de desconforto, gere algum tipo de dor. Quando nós pensamos no complexo de Édipo, ele é realmente inaugural, ele é realmente avassalador. Esse estágio da consciência que eu alcanço biologicamente a partir do Édipo é único e é fundamental para a minha estrutura como ser humano. Então, neste sentido, sim, a partir do momento que eu me dei conta da existência do outro, eu tenho possibilidade de interagir socialmente e isso me transforma, isso me faz completamente humano. Nesta linha, a consciência é responsável pelas minhas ações na realidade e o Édipo é o momento em que essa consciência eclode. Pensar que as suas vivências históricas determinam a sua ação na atualidade tem um quê de indisposição para mudança. Eu gosto de considerar que muito da nossa inabilidade para mudança não tem a ver com o que nós vivemos, mas com a nossa indisposição mesmo para modificar uma situação que, por mais absurda que seja, continua sendo confortável. E nesta linha, ter a possibilidade de colocar a culpa num evento, sem ter a necessidade de transformar esse evento, traz conforto psíquico e me mantém no centro de estabilidade, que é no qual eu me sinto bem, no qual eu quero viver. É interessante a gente considerar que essa possibilidade de colocar a culpa no evento é uma estratégia mental de conforto. Eu estou conversando com você, eu te digo, olha, a culpa é de tal coisa, eu estou reconhecendo para você que eu sei onde está a culpa, eu estou devidamente indignada com o fato daquele evento absurdo ter acontecido, e isso me dá o conforto de não ter que fazer mais nada, porque tudo que eu tinha que fazer era reconhecer publicamente que eu estou sofrendo. E agora vocês podem, por favor, me deixar continuar sofrendo em paz, que é isso que eu quero fazer.